Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui. Vamos aproveitar a sua visita para verificar a resolução de mais um dos exercícios. Olha só o que diz enunciado. A figura ilustra uma pirâmide triangular regular de aresta da base 6 centímetros e altura 1 centímetro. Então essa figura, ele diz que ela é uma pirâmide, né, de base triangular e é regular. Então os três lados são iguais, 6 centímetros, 6 centímetros e 6 centímetros na base. E diz que a altura dela é de 1 centímetro, está aqui a altura, esse é o esboço da figura. E aí, dado essas informações, ele pede, olha, calcule o apótema da base, que vai de O até M. Quanto vale? Ele está ilustrando aqui que o apótema da base vai de O até M. Está aqui. De O até esse ponto M, esse é o apótema da base, ok? Lembrando que o apótema da base é a medida que vai do centro geométrico da base, olha aqui é o centro da base, até qualquer um dos lados. Esse é o apótema da base. Então vamos verificar como é que fica. Dá para a gente perceber que esse apótema da base, vamos fazer um rascunho aqui desse triângulo da base, para ficar mais fácil de você enxergar. Nós temos aqui um triângulo, né, que é o triângulo da base, e esse aqui é o apótema da base. É esse que nós temos que calcular. Agora observe o seguinte, ele diz que é uma pirâmide triangular regular. Se é regular, é porque todos os lados são iguais. Todos eles medem 6 centímetros. Ou seja, o apótema ele sai do centro geométrico até o ponto médio de um dos lados. Então, aqui tem o mesmo comprimento que é aqui. Ou seja, essa parte superior mede 3 e aqui mede 3. Então temos que calcular esse apótema aqui. Lembrando que dá para nós fecharmos aqui, e fazermos um triângulo. Olha lá, é um triângulo. Como é um triângulo regular, é equilátero, todos os ângulos são iguais. Aqui tem 60 graus, aqui tem 60 graus e aqui tem 60. Então é 30 aqui e 30 aqui. Ou seja, nós temos que pegar esse triângulo, que é uma extração daqui, tá vendo? Esse é o que temos que calcular, né? Vamos deixar em branco aqui. Nesse triângulo, nós temos que aqui, esse ângulo aqui, ele mede 30 graus, ok? Então, ângulo de 30 graus, eu tenho que calcular o cateto oposto, já que o adjacente, nós sabemos que mede 3. Então é tranquilo, para calcular esse apótema, basta achar o cateto oposto. Então, no exercício A, nós temos que a tangente do ângulo, nesse caso aqui, 60 graus, 30 e 30. A tangente de 30 graus, ela pode ser calculada com a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, é isso, né? Aquela tabelinha. A tangente é diferente, você lembra, vamos aqui? Raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 3. O cateto oposto, olha, é o que temos que calcular, que é o apótema. Vamos deixar como cateto oposto. E o cateto adjacente está aqui. É esse lado de baixo que mede 3, porque o inteiro é 6. Montamos uma igualdade, só temos essa incógnita, dá para resolver pela regra de 3. Multiplicar cruzado. 3 cateto oposto vai ficar igual a 3 vezes raiz de 3, 3 raiz quadrada de 3. Ou seja, o cateto oposto é igual a 3 raiz quadrada de 3, vezes esse 3 que está multiplicando, numa tarde pode passar dividindo. Cateto oposto, que no nosso caso aqui será o apótema, cateto oposto que é igual ao apótema, dá para simplificar, 3 dividido por 3 vai dar 1, 1 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 3. Como está em centímetros, raiz quadrada de 3 centímetros. Está aí. Exercício A, nós encontramos que esse apótema aqui, ele mede raiz quadrada de 3 centímetros. Fácil, né? Foi só extrair o triângulo, observar que tem um ângulo de 30 graus e calcular o cateto oposto.
Muito bem. Agora vamos ver o exercício B. Qual é a nossa missão? No exercício B, a nossa missão é descobrir o apótema da pirâmide. Lembrando que esse foi o apótema da base, que ele sai do centro geométrico da base até o ponto médio de qualquer um dos lados. Esse é o apótema da base. Agora, ele está pedindo o apótema da pirâmide. Ó. É um outro apótema. O apótema da pirâmide é a altura de qualquer um dos lados da pirâmide. Nós vamos pegar do vértice da pirâmide até o ponto médio, lá da base, ó, de uma aresta da base. Então, esse aqui agora é o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide é a altura da face da pirâmide, a altura de um dos lados. Bom, para nós encontrarmos agora essa altura, o que podemos observar é o seguinte, ó, aqui nós vamos fechar, ó, nós vamos extrair essa figura aqui, tá vendo? Ó? Olha lá, é um triângulo, para ficar fácil de enxergar, ó. Ela tá assim, ó, altura da pirâmide, apótema da base e apótema da face. Essa medida, esse é o triângulo que nós temos aqui dentro. Olha lá, altura da pirâmide, apótema da base e apótema da pirâmide, que é o que temos que calcular. Nosso objetivo é calcular esse apótema da pirâmide. E a gente percebe que aqui ele é um triângulo retângulo, porque ele indica aqui, ó, que forma 90 graus a altura com o apótema da base. Então, com 90 graus é fácil calcular, basta aplicar o teorema de Pitágoras. A altura foi dito que mede 1 centímetro, aqui é o apótema da base. Nós calculamos que vai raiz quadrada de 3, e aí resta descobrir essa hipotenusa, que vamos chamar de A. Aí é fácil, né? Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tá aí. Desenvolvendo essa equação, vamos chegar no valor de A, que é a hipotenusa aí. Então fica assim, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, fica 1. Aqui, raiz quadrada, expoente 2, dá para a gente cancelar e sobra 3. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 1 mais 3, 4. Então, A é igual, esse 2 passa como raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4, 2. Tá aí, resolvido o exercício B. Olha lá, vamos separando para organizar por conta do espaço. O apótema, que é de OM, apótema da base, raiz quadrada de 3 centímetros. O apótema da pirâmide vai do vértice até o ponto M. Do vértice até o ponto M vale 2 centímetros. Muito bem. Vamos ver qual é a nossa missão no exercício C. Ó. Uma aresta lateral. A aresta lateral é essa aresta aqui, né? Você vê, como ele é um triângulo, ele tem 3 arestas lateral. Essa é uma aresta, esta é outra aresta, e essa aqui é outra aresta lateral. Todas têm a mesma medida. Então, temos que calcular qualquer uma delas. E agora, como nós podemos fazer isso? Calcular essa aresta lateral aqui. Bom, vamos lá. De novo, nós vamos trabalhar com triângulos. Olha, aqui a gente percebe, ó, que aqui nada mais é do que a altura desse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Ó? A altura desse triângulo, né? Então, esse é o ponto médio. Nós temos que calcular uma face. Nós sabemos que aqui ele mede 3 e que aqui ele mede 2. Ele forma aqui, ó, o ângulo de 90 graus entre a face, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que vai, o apótema, né? O apótema vem do vértice até a base da pirâmide. Aqui na base da pirâmide, ó, ele forma o ângulo de 90 graus. Então, também é fácil calcular, não é verdade? Nós temos aqui, ó, 90 graus e aqui um cateto e o outro cateto. De novo, dá para aplicar no teorema de Pitágoras. Vamos extrair aqui para você ver, ó. Nós temos que calcular no C uma aresta lateral. Então, o que nós temos ali, ó? Nós temos uma face. Vamos pegar a face frontal. Olha aqui, ó. Essa face frontal, ó, tá vendo? Ela tem que essa aqui, ó. Nós vimos que é a base
que a base mede 6. Nós vimos aqui, ó, a altura dela, que é esse apótema que nós acabamos de calcular, o apótema da pirâmide, que mede 2. Então, fica fácil, ó. Aqui tem um ângulo de 90 graus, com o teorema de Pitágoras, dá para descobrir essa hipotenusa. Lembrando que esse lado mede 6, é 3 aqui e 3 aqui. Então, basta nós encontrarmos, olha, nesse triângulo, essa hipotenusa aqui. Então, é fácil. De novo, usando o novo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, que é o lado maior que vamos calcular, é igual a 1 cateto ao quadrado, que é essa altura, que mede 2, mais o outro cateto, que mede 3 ao quadrado. Olha lá. Então fica a ao quadrado é igual a 3, 2 ao quadrado, 4. E aqui 3 ao quadrado vai dar 9. A altura ao quadrado fica 9 com mais 4, 13. Ou seja, a área, né? Ou melhor, vamos puxar aqui para cima, ó. A ao quadrado é 13. Então esse quadrado ele pode passar em forma de raiz quadrada de 13 é quanto mede essa aresta lateral aqui. 13, raiz quadrada de 13 centímetros. Aí, o exercício C também está resolvido, né? Vamos só puxar aqui essa organização. Então ele veio que A ao quadrado vale 13, então A é a raiz quadrada de 13 centímetros. É quanto mede cada aresta aqui dessa pirâmide. Então aqui mede raiz quadrada de 13, aqui também raiz quadrada de 13. Bem fácil, bem tranquilo. Vamos ver o exercício D, o que ele pede? Olha, no exercício D, ele pede para que a gente calcule a área da base. Olha aqui, ó, esse é o triângulo que nós estamos trabalhando na base. Para calcular a área da base, nós podemos usar aquela formulazinha já conhecida, ó, que a área do triângulo pode ser calculada como meio bisseno. Você lembra que meio bisseno, né? A gente fala de meio obsceno para facilitar a gravação da fórmula. Com meio bisseno, a gente calcula a área do triângulo. Então vamos lá, ó. A área do triângulo fica a metade de B. Quem é B e quem é C? O triângulo é equilátero. B e C são dois lados dele. Por exemplo, esse vale B e esse vale C. Então é 6 vezes 6. Olha lá. Então fica 6 vezes 6 vezes o seno do ângulo que envolve esses dois lados. Aqui é 6, aqui é 6 e aqui mede 60 graus. Porque é um triângulo regular, todos os lados são iguais, triângulo equilátero, os ângulos internos são iguais. Então aqui mede 60 graus. Então fica seno de 60 graus. Olha lá. Com isso, a área do triângulo será a metade de 6 vezes 6 vai dar 36, vezes o seno de 60 graus. Seno de 60 graus, a gente sabe que naquela tabelinha de ângulos notáveis, 1, 2, 3, né? Seno de 60 graus será a raiz quadrada de 3 sobre 2. Aí, daqui nós temos, olha, que a área do triângulo, que é a base, esse triângulo é a base dessa pirâmide, nós vamos ter 1 vezes 36, 36 raiz quadrada de 3, e 2 vezes 2, 4. Olha lá, a área do triângulo, 36 dividido por 4, 9. 9 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Você viu? Bem fácil também. O D nós encontramos a área da base. Agora calcular o volume é a nossa missão no exercício E. Vamos lá. Calcular o volume, quanto cabe aqui numa pirâmide, também é tranquilo, se você lembrar o atalho que é a fórmula. O volume da pirâmide, basta você pegar 1/3 da área da base vezes a altura. Olha lá, 1/3 da área da base vezes a altura é a formulazinha para calcular o volume da pirâmide aí. Vamos deixar H minúsculo mesmo, né? 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide. Então o volume dela será 1/3 da área da base. A área da base nós vimos, ó, 9 raiz quadrada de 3. 9 raiz quadrada de 3 vezes a altura da pirâmide. A altura da pirâmide está aqui, foi dado denunciado 1 centímetro. Muito tranquilo então, né? Olha lá, 1 vezes 9
vai ficar 9, raiz quadrada de 3, embaixo temos 3. Ou seja, o volume dessa pirâmide, 9 dividido por 3, 3, raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos, porque é a área. Bom, vamos até o exercício E. Você viu, foi tranquilo até aí. Agora o F. Como está faltando espaço aqui na lousa, eu vou apagar essa parte para resolver o exercício F, tá legal? Se você precisar rever aqui a pergunta ou o enunciado, é só você voltar o vídeo aí para o início. Vamos deixar aqui, que esse é que nós temos que calcular, né? A tangente, olha lá. Vamos ver. Tá aqui, dá para fazer aqui em cima o cálculo do exercício F, só para você acompanhar. A tangente do ângulo que uma face lateral forma com o plano da base. Então, ó, essa é uma aresta lateral e com o plano da base forma aqui um ângulo. E nós temos que calcular a tangente desse ângulo aqui. Então vamos ver, ó, aresta lateral, a tangente do ângulo que uma face lateral. Essa é a face que forma com a base. Na verdade, ó, é essa a inclinação da face, não é verdade? Ó lá, ó, da face lateral com a base, ó. Sai da face lateral, vai para a base, que é essa mesma daqui, ó, essa mesma inclinação. Então, é a tangente desse ângulo que temos que calcular. Vamos chamar esse ângulo de alfa, ó. A tangente do ângulo alfa, ele é calculado de que forma? A tangente, nós podemos usar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Vai ser a tangente desse ângulo. A tangente do ângulo que uma face forma com o plano da base. Bom, é esse ângulo aqui, ó. Se nós pegarmos qualquer medida, o cateto oposto, nós temos aqui, ó, que mede 1. E o cateto adjacente a esse ângulo está aqui, que é esse apótema que nós calculamos da base, que mede raiz quadrada de 3. Com essa fórmula, nós vamos calcular a tangente do ângulo alfa. Olha lá, 1 raiz de 3 não pode ficar embaixo, temos que racionalizar esse denominador. Então, 1 raiz de 3, racionalizando, multiplica o numerador pela raiz de 3, o denominador pela raiz de 3. 1 raiz de 3, raiz quadrada vezes raiz quadrada. 3 vezes 3 vai dar 9. Olha lá, raiz quadrada de 3 em cima, denominador, raiz quadrada de 9, 3. Tá aí a tangente de um ângulo que uma face forma com a base, com o plano da base, é raiz quadrada de 3 sobre 3. Lembrando que a tangente que vale raiz quadrada de 3 sobre 3 é a tangente do ângulo de 30 graus. Só uma curiosidade, né? Tangente de 30 graus mede raiz quadrada de 3 sobre 3. Mas está aqui a resposta. A tangente do ângulo que uma face lateral forma com o plano da base. Essa tangente está aqui. É a raiz quadrada de 3 sobre 3. Pronto. Esse aí está resolvido. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue compreender as passagens aí, não é? Se você teve alguma dificuldade, volta um pouco o vídeo aí, quantas vezes precisar, até você esclarecer as suas dúvidas. Um grande abraço, até mais.